pessoal do Cevil, como vocês estão? Tudo bem? Quanto tempo, não é mesmo? Ai, bom, tava previsto pra gente retomar aí alguns vídeos, mas com essa história da quarentena, agora mudamos aí um pouco o planejamento e fazer alguns vídeos aqui de casa de tempo em tempo, na hora do café. Mas e aí, como é que vocês estão? Como é que tá sendo aí no condomínio de vocês? A gente vem observando que com essa história da quarentena, os condomínios estão sofrendo bastante, né? Porque existe uma preocupação aí com os funcionários, com o pagamento das contas, né? Há uma preocupação aí dos síndicos em como proceder durante a quarentena também. E na verdade, como advogada, eu poderia vir aqui e falar um monte de coisa para vocês, mas o intuito não é esse. Na verdade, é a gente ser prático e fazer com que todo mundo coloque a mão na consciência e haja da maneira mais adequada, né, nesse caso. Então, é uma situação que é inesperada, né, de força maior, e nesses casos eu acho que, como sempre, o bom senso impera, e nesse caso ainda mais. Então, tem condomínios aí que na verdade a maioria dos condomínios já restringiu o acesso, né, proibiu o uso de área comum para evitar esse contato, né, e até é mais difícil de manter, né, a limpeza dessas áreas e até para proteger os funcionários também, né. Então, isso daí a gente vê que realmente é necessário, embora tenha aí problemas com condôminos que insistem em sustentar que eles têm direito a usar essas áreas, e tem inclusive condômino entrando com ação judicial para ter esse direito garantido. Mas o que a gente vem acompanhando é que até tem ações judiciais já nesse sentido, mantendo a decisão aí do síndico, restringindo o acesso em decorrência do que está acontecendo e da gravidade da situação. Tem também algumas questões envolvendo prédios novos, condomínios novos que estavam com o andamento das obras, né? Prédio novo tem muito apartamento em obra, né? E muito prestador de serviço entrando e saindo, então também tem essa questão. Na verdade, proibir acesso não pode, né? Mas o que a gente aconselha é que avalie pela situação do condomínio. Então, cada condomínio tem um perfil. Se o perfil desse condomínio depende do número de elevadores, se isso na prática vem sendo um problema, se na prática os condôminos não estão conseguindo subir sozinhos no elevador porque tem sempre prestador de serviço, isso faz com que demore, faz com que fique fila no elevador, faz com que a pessoa chegue e precise ficar aguardando com vários condôminos porque não libera elevador. Então, assim, se isso gerar um problema, eu acho que aí sim vale reunir com o conselho e, se for o caso, tomar as medidas necessárias, sim. O síndico pode, em caso de urgência, ele pode, nesse caso, limitar o acesso. Mas isso sempre lembrando, com um motivo justo, né? Simplesmente restringir e proibir, no meu entendimento, não cabe. Se isso não for um impedimento, né? Você não pode proibir o morador de receber visitas, por exemplo, no apartamento, né? Então, você também, a rigor, você não poderia proibir de ter um prestador de serviço naquela unidade, a não ser que isso, na prática, gere um risco e um problema. O que eu acho que de repente cabe é restringir, ao invés de vários prestadores ao mesmo tempo, coloca um limite. Olha, só pode um de cada vez, né? Uma equipe muito grande, tentar. Não pode ficar circulando pela área do condomínio, restringe o caminho que vai fazer, enfim, impõe algumas regras para garantir que
você tem esse controle, né? Eu acho que isso é o mais sensato a ser feito neste momento. E esperar para ver como é que vai ser inadimplência, a gente não sabe, né? Agora que tá tendo os pagamentos, vamos ver, dependendo da situação dos condomínios, avaliar. Tem condomínio que tem dinheiro em caixa, tem condomínio que não tem. Daí a importância que a gente sempre fala é que nas assembleias muitas vezes as pessoas acham que é uma bobagem, mas ter um fundo de caixa, que nessa hora é importante. E então avaliar, e se for o caso, assim como todo mundo está fazendo, tentar enxugar ao máximo essas despesas aí, as contas, ainda que seja temporariamente. Mas é difícil, né? Tentar renegociar contratos, mas a gente sabe que pela situação também é muito difícil, porque os condomínios também trabalhando, funcionando com capacidade máxima, porque as pessoas em quarentena estão ocupando esses condomínios. O condomínio está com todos os apartamentos, a maioria, né, das pessoas estão em casa, trabalhando de casa, então usa mais elevador, enfim, suja mais, e aí aumenta gasto de produto de limpeza, enfim, tem também esse raciocínio. Então, eu acho que não dá para fazer milagre, dá para tentar rever as contas e tentar, se tiver fundo de caixa, usar um fundo de caixa. Mas é uma situação que vai ter que lidar, e se tiver inadimplência, tentar negociar isso e segurar as pontas, porque não tem condições, né, não tem como adivinhar, tem que ir administrando isso e fazer isso como todo mundo está fazendo. Mas a obrigação de pagar não vai ter como liberar, né? Surgiu também essa possibilidade do pagamento aí de metade do salário dos funcionários, que a gente vai falar depois sobre isso. Mas ainda não está muito certo, porque o governo vai inteirar a outra parte, mas ainda não se sabe formalmente como que isso vai ser feito. Então, há também essa possibilidade, eu acho que também tem que ser avaliado, mas a princípio o condomínio tem que funcionar como ele vem funcionando, e a partir daí sentir na prática como que a coisa vai funcionar. Às vezes nem tem tanta inadimplência assim como o síndico está esperando. Então espera acontecer e, de fato, quando chegar o problema, lida com esse problema como todo mundo lida. Então, se não tiver dinheiro em caixa, vai ter que tentar levantar dinheiro em caixa. E aí a gente vem com os problemas também das assembleias, que não tá dando para fazer assembleia. Então, se tiver que aumentar o valor de taxa, vai ser difícil porque não tem assembleia. Então, são questões aí que tem que ser ponderadas. Mas é lógico que o síndico, emergencialmente, se houver necessidade, ele vai ter que fazer o que tiver que fazer. E aí futuramente, assim que for possível, formaliza isso, né, ratifica numa assembleia. Porque diante de uma impossibilidade de fazer assembleia, né, o importante é fazer a reunião com o conselho e ter isso acordado e formalizado, para se preservar, tomar as providências que forem necessárias e adotar no condomínio, e depois ratifica numa assembleia. Tá? Então, a princípio é isso. E desculpem o áudio, mas é que trabalhando de casa, quarentena, os vídeos serão de casa e eu tenho uma companheirinha de 2 anos. Tá bom? Então é isso, e eu espero que a gente possa ir trocando ideia de tempo em tempo. Desculpem o vídeo longo, é que é o primeiro. Os próximos serão mais breves, tá bom? Um abraço a todos, obrigada pela atenção e até uma próxima.